Olá, caros amigos, benditos somos nós que estamos aqui reunidos para ouvir a leitura do Evangelho de hoje. Reflitamos agora uma leitura de Carlos Torres Pastorino, mensagem 160. Não duvide do poder da bondade, embora pareça que tudo está contra você. Um coração com Deus representa a maioria, contra toda uma multidão desvairada. A bondade praticada em todos os momentos é uma sementeira que nos garantirá colheitas de felicidade e paz. Só quem planta bondade encontra dentro de si força de viver com Deus. Use então, sem restrições, a bondade do seu coração. Que possamos refletir com essas palavras e enchamos nossos corações de bondade mesmo nos momentos de dificuldade. Que possamos alcançar o nosso progresso e caminhar junto de Deus, seguindo seus preceitos e ensinamentos. Obrigada, Senhor, muito obrigada, e que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai, mundos de expiações e de provas, item 13, e o primeiro parágrafo do item 14. Boa noite, amigos, que possamos nos iluminar e compreender o Evangelho da noite de hoje, que é uma mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações? Pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência, um grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao comando de espíritos mais avançados. Venha a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, o que nos fala o Evangelho na noite de hoje, ao tratar do mundo de expiações e de provas? E a primeira pergunta que o Espírito Santo Agostinho faz é assim: o que falta conhecer do mundo que vós habitais? Ou seja, nós estamos vivendo na Terra, que é um mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas. Que primeiro vem a expiação, depois a prova. A expiação, ela é compulsória. Não há como nós não passarmos por ela. E as provas são escolhas nossas para adiantar a nossa evolução, nosso progresso. Então ele nos pergunta: o que é que eu tenho que dizer sobre prova e expiação se
O mundo que eu vou falar, que é prova e expiação, vocês já conhecem, porque estão habitando nele, né? E aí ele dá uma característica, dizendo que neste mundo, né, a superioridade da inteligência, ainda na maioria dos habitantes, indica que ele já não é mais um mundo primitivo, destinado assim às primeiras encarnações dos espíritos que assim acabaram de sair da mão do Criador. Mas ele já é um mundo onde a maioria já realizou um certo progresso, já tem qualidades inatas, né? Mas também ainda existe uma boa parte que tem numerosos vícios e que estão sempre se inclinando para eles como uma prova de que há ainda muita imperfeição moral. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, nos coloca nesse mundo para expiarmos as nossas faltas, através do trabalho de todo dia, das dificuldades, das vicissitudes, para que aí nós possamos nos fazer merecedores de passar para um mundo mais feliz, ou para um mundo de regeneração, como ultimamente temos falado muito, né, sobre o mundo de regeneração, para onde iremos, mas que antes precisamos expiar as nossas faltas para melhorarmos um pouco mais, para ir para esse mundo mais feliz, que para nós seria o da regeneração. Mas ele diz assim, olha, mas aí não estão todos os espíritos encarnados na Terra em expiação, não. Porque tem raças que chamais de selvagem, que são espíritos que acabaram de sair da infância, né? Mas ainda estão começando a se educar, a se desenvolver em contato com espíritos mais avançados. Então, esses são os selvagens. E depois, ainda também habita aqui o nosso planeta as raças semi-civilizadas, que são aqueles espíritos que já têm um certo progresso, que são o que a gente chama de raças indígenas da Terra. E a gente observa hoje, por exemplo, que os nossos irmãos indígenas, eles já têm uma compreensão, né, uma forma de viver, inclusive, bem mais civilizada e bem mais parecida com a nossa. Já não é assim tão diferente, apesar dos seus costumes, do seu tipo de alimentação. Então, essas são o que o Santo Agostinho vai chamar de raças semi-civilizadas, porque as selvagens mesmo são ainda aqueles índios bem naturais mesmo, ainda começando, né, o seu processo de evolução. Então, o Evangelho nos traz, nesse item 13 e 14, o primeiro parágrafo, nos explicando quem são esses seres, né, que estão aqui na Terra, no mundo de provas e expiações. Boa noite, queridos irmãos. Prece de fluidificação de nossas águas. Senhor Jesus, nós vos rogamos o amparo mais uma vez para esta noite. Humildemente reconhecemos o quanto ainda somos atrasados no caminho da perfeição. Por isso te pedimos o dom da paciência, do perdão das ofensas, especialmente aqueles que nos perseguem. Que tenhamos o bom senso para distinguirmos o que é deles e o que é nosso. E que jamais nos falte o teu olhar compassivo sobre as nossas faltas. Balsamiza, Senhor, e fluidifica todas as águas que se encontram ao nosso redor e nos ilumina o caminho desta noite, quando estivermos desdobrados durante o sono físico, para que nós em espírito, possamos ir na tua direção. E que assim seja, Senhor.